Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa escola bíblica. Esse é o curso A Igreja em Movimento. Temos estudado a história da igreja, o que Deus fez na vida do seu povo, por meio dele, e o que Deus continua fazendo até os dias de hoje. Na última aula, nós vimos um pouco do que podemos aprender com as igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo. Fizemos um breve panorama por essas igrejas e tentamos identificar ali suas principais características, suas lideranças, seus principais desafios e aprender com isso. Na aula de hoje nós vamos mudar um pouquinho o foco, vamos começar uma sequência de aulas sobre as igrejas do Apocalipse. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as igrejas de Éfeso e Esmirna e o que a gente pode aprender com elas. Vamos lá. Então, antes de a gente focar na igreja de Éfeso e na de Esmirna, a gente vai falar um pouco sobre o contexto maior e que está lá no livro de Apocalipse. São as 7 igrejas do Apocalipse que a gente vê na revelação feita ao apóstolo João. Diz assim, Apocalipse capítulo 1, versos 10 e 11. João, achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas. Em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, no livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, a gente vê essas mensagens de Jesus reveladas ali ao apóstolo João, a serem enviadas a essas 7 igrejas que estavam localizadas na província da Ásia Menor, a atual Turquia. Essas igrejas, elas de fato existiram historicamente. Naquela época havia comunidades em cada uma dessas cidades, mas certamente nós podemos aprender, extrair dali lições que não eram apenas válidas para aquelas comunidades naquele período histórico, mas que certamente são muito úteis para a edificação da igreja em todos os tempos. E é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Um pouquinho de localização geográfica aqui, só para a gente tentar se entender melhor. A gente focou aqui a região que antigamente era a província da Ásia Menor, hoje hoje é a Turquia, e nós vemos aqui no mapa 7 igrejas descritas por João lá no Apocalipse, as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João, quando ele escreveu o Apocalipse, ele estava preso, estava exilado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos, ela fica aqui, está um pouquinho fora do mapa, próximo à primeira das cidades mencionadas, a cidade de Éfeso. Então, João estava na ilha de Patmos exilado e escreve essa carta, essa sequência de cartas com mensagens de Deus a essas igrejas. É interessante ver um pouco dessa localização geográfica das igrejas, porque o que provavelmente aconteceu é que essas cartas não foram. O objetivo delas não era ser enviadas para cada uma das igrejas especificamente. Por exemplo, a igreja de Éfeso recebia apenas a carta à igreja de Éfeso. Mas as 7 cartas, muito provavelmente, deveriam ser enviadas às 7 igrejas como uma carta circular. E a gente vê a sequência com que essas igrejas aparecem no livro de Apocalipse. Elas sugerem aqui uma rota que seria uma rota, inclusive, natural para um mensageiro postal fazer, enviar essa mensagem, que seria Éfeso subindo para Esmirna até Pérgamo e pegando uma rota voltando a sul, passando por Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, realmente, isso reforça a ideia de que essas 7 cartas, as 7 igrejas, na verdade, seriam uma grande carta circular em que as igrejas receberiam suas próprias mensagens, a mensagem específica àquela igreja, mas certamente aprenderiam e seriam edificadas pelo que Cristo falou às outras igrejas. Então, se foi assim naquela época já, a gente certamente pode se enriquecer e se edificar com o que Jesus Cristo falou a cada uma dessas igrejas e extrair certamente lições valiosas para nós. Na aula de hoje, então, qual que é a ideia? Nós vamos falar um pouquinho de contexto histórico e cultural de cada uma dessas igrejas, das cidades em que elas estavam localizadas, um pouco da mensagem de Cristo a cada uma dessas igrejas. No caso da aula de hoje, falaremos sobre as igrejas de Éfeso e Esmirna, que está lá no capítulo
segundo do Apocalipse, os desafios que estavam sendo enfrentados por cada uma dessas comunidades e, como sempre temos feito, tentaremos extrair algumas lições e aplicações práticas para nós hoje. Então vamos lá, a igreja de Éfeso. Igreja de Éfeso, vimos um pouco sobre a igreja de Éfeso já na última aula. Você sabe, ela estava situada na cidade de Éfeso, numa cidade grande, uma cidade costeira da Ásia Menor. É uma cidade importantíssima para o Império Romano, para aquela província, e um dos grandes centros, não apenas comerciais, mas religiosos do Império. A gente vai lembrar da última aula que ela era havia ali naquela cidade, era a sede de um templo, um grande templo para a deusa grega Ártemis, Diana para os romanos, um templo imenso, de muita importância na vida religiosa e na vida econômica daquela cidade. Havia também ali uma forte influência de cultos místicos, práticas mágicas. A gente vê um episódio, inclusive retratado na imagem, nessa pintura, daqueles cidadãos, após a pregação de Paulo, queimando seus livros de magia, que o livro de Atos vai dizer que custavam 50 mil denários, né? Muito dinheiro ali estava sendo queimado, então ali havia muito misticismo, muita prática de feitiçaria naquela cidade, havia todo esse cenário de idolatria que rodeava o templo de Ártemis. Então esse era um pouco do contexto daquela cidade, um contexto, aos nossos olhos, muito hostil ao evangelho. Mas ali Paulo, evidentemente pela graça de Deus, pelo poder do Espírito, plantou uma comunidade forte e que influenciou toda aquela região. Então, o que Cristo fala para a igreja de Éfeso lá no Apocalipse? Então, a gente consegue já extrair alguns elementos aqui, nós vamos ler o texto daqui a pouquinho. Então, primeiro ele reconhece, então, as boas obras e o esforço daquela igreja. Cristo louva essas obras da igreja de Éfeso, a seriedade com que eles praticam as suas boas obras, seriedade com que eles guardam a doutrina. Eles não toleravam falsos mestres, e isso é elogiado por Jesus na carta à igreja de Éfeso. E a perseverança em meio às provas e tribulações também é mencionada por Cristo em tom elogioso àqueles cristãos. Diz assim, Apocalipse capítulo 2, versos 2 e 3. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Então a gente vê aqui Cristo reconhecendo as obras da igreja de Éfeso, o esforço e a perseverança com que eles estavam caminhando na fé, a seriedade com que eles combatiam os falsos mestres, as falsas doutrinas, combatiam aqueles que se diziam apóstolos, mas que não eram e foram achados mentirosos. A perseverança dos Efésios é louvada por Cristo aqui. Então, todas essas eram marcas daquela comunidade que a gente pode ver Cristo mencionando. Continuando, em Apocalipse, no verso 6, né, capítulo 2, verso 6, ele vai falar ainda da questão do zelo doutrinário, que eles odiavam as obras dos nicolaítas. Não há muita certeza do que seriam essas doutrinas dos nicolaítas. Há algumas possibilidades, uns entendem que talvez tenha sido algo relacionado a práticas de moralidade sexual, de libertinagem, outros que poderia estar vinculado a alguma questão de alimentos consagrados a ídolos, seja qual for esse cenário, ambas práticas abomináveis, mas é certo que essa doutrina dos nicolaítas, ela representava uma distorção, não representava o verdadeiro evangelho, e Cristo reconhece que os efésios lidavam com os nicolaítas como se deveria. Eles não aceitavam as obras dos nicolaítas, e isso é louvado por Cristo também. Porém, a sequência de elogios, por assim dizer, ela para aí, e aí Cristo destaca um ponto que estava ausente, né? Algo essencial estava ausente àquela comunidade. Diz assim no versículo 4, tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Então, assim, a gente vê que era uma igreja muito zelosa, muito séria no trato da doutrina, uma igreja de boas obras, uma igreja operante, mas que, por alguma razão,
em algum momento da caminhada, o amor tinha se esfriado, perdeu o primeiro amor. E há aqui talvez uma discussão, mas o que João quis falar nesse amor aqui, o amor de Deus? É o amor com Deus, é o amor para com o próximo? E talvez isso esteja aberto tenha ficado aberto, né, de forma intencional. É, porque o amor para com Deus, ele é o nosso primeiro grande mandamento, e desse amor decorre necessariamente o amor para com o próximo. Então, esses dois amores eles estão interrelacionados. Então, o amor a Deus esfria, certamente o amor ao próximo ele não vai se fazer presente. Se não há amor ao próximo, certamente eu não amo a Deus, porque se eu não estou amando ao próximo a quem eu vejo, né? Não vou amar a Deus a quem não vejo. Então, vemos esse amor ausente de uma comunidade tão zelosa, uma comunidade tão séria na palavra. Então, talvez esse zelo doutrinário tenha se tornado esse legalismo frio, aquela ortodoxia fria, mas sem vida, aquela preocupação com a doutrina, com detectar heresias, com identificar desvios da palavra, desvios doutrinários, a preocupação pela precisão teológica, mas o amor que é essencial. A gente vê Cristo trazendo isso em seu ministério, a gente vê o apóstolo Paulo reforçando isso em seu ministério, na carta aos Coríntios, Coríntios 13, né? Depois ele fazer aquela exposição sobre os dons e falar, olha, e agora eu vou falar sobre um caminho mais excelente, mais elevado, e vai falar sobre o amor. Então o amor, ele precisa estar presente. Ele foi perdido por essa comunidade em Éfeso, apesar de todas essas qualidades. O relacionamento sincero com Cristo, aquele fervor, pode ter se perdido no meio do ativismo, das boas obras, em prol do reino, inclusive. Muitas vezes às vezes nos perdemos no ativismo, nas atividades, nas funções, nas tarefas, e o relacionamento sincero, fervoroso com o Senhor, ele vai se esfriando e as coisas vão ficando no automático, né? As coisas vão ficando no automático. E talvez isso tenha acontecido com a igreja em Éfeso. Cristo então exorta aquela igreja que ela volte às primeiras obras, volte ao fervor inicial. É um chamado de Cristo ao arrependimento daquela igreja com tantas qualidades que o próprio Cristo já tinha mencionado. E que então podemos aprender com essa igreja. Assim, a nossa fé ela precisa ser ativa, é uma fé operosa, é uma fé que trabalha, uma fé que Tiago vai falar em sua epístola, uma fé que não fica na fé, ela se manifesta em obras de amor, e é isso, são obras de amor, né? Porque as nossas obras elas não podem estar dissociadas do verdadeiro amor. As nossas obras elas precisam ser consequência desse amor. Obras sem amor, Cristo ele não aceita. As obras elas precisam ser consequência, fluir de um coração que ama a Deus e que ama o próximo. Esse amor ele deve orientar os nossos esforços, o nosso trabalho. Esse trabalho que não é vão no Senhor, ele precisa estar orientado, direcionado e mantido por esse amor. A igreja de Éfeso vai nos lembrar, e muito pertinente esse lembrete, que é possível você ser teologicamente preciso, 100% correto doutrinariamente, 0% heresia e ser completamente frio espiritualmente. Coração não amar, não exalar o verdadeiro fruto do Espírito Santo. Então, precisão doutrinária apenas não vale. A precisão doutrinária ela é muito importante. A gente vê isso. O próprio apóstolo João, esse é um tema em suas cartas. Detecção de falsos ensinamentos, testar para ver se o Espírito vem de Deus ou não. Então, João se preocupa com isso também. Mas isso precisa ser consequência e fluir de um coração que está cheio do amor de Deus. Então, a ortodoxia, que é a adoração correta, é a doutrina correta, ela precisa, ela não pode estar sozinha. O evangelho não é algo só para a nossa mente, para o nosso cognitivo. Não é um exercício intelectual de precisão
intelectual, de raciocínio, mas o evangelho ele toca a nossa mente, mas ele toca os nossos afetos, ele toca os nossos sentimentos, as nossas disposições, as disposições do nosso coração, e ele toca a nossa prática. O evangelho toca todas as áreas das nossas vidas, não apenas a nossa mente. Então, não basta a precisão doutrinária se os meus desejos e afetos e sentimentos não foram tocados por Cristo, e se minha prática ela não foi transformada por Cristo. A ortodoxia ela precisa estar acompanhada da ortopatia, do sentir correto, dos afetos orientados corretamente e da ortopraxia, dessa prática correta. Então, essa é uma lição muito importante, eu acho que muito atual, que a gente tira da igreja de Éfeso. Então, esse ativismo na igreja, hoje são muitas atividades, e isso é muito bom, isso é bênção. A gente vê os apóstolos trabalhando muito nos seus esforços de levar o evangelho, e isso é importante. Mas que isso não substitua e que nós não deixemos de lado a devoção verdadeira, um coração que sinceramente ama o Senhor e que busca amar o próximo. Esse trecho de Efésios, já que a gente está falando da igreja de Éfeso, a carta de Paulo aos Efésios, eu acho que ele ilustra bem essa ideia. Paulo diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Veja como Paulo ele consegue intercalar a conhecer e compreender com amor nesse trecho. Conhecer o amor de Cristo, e esse amor ele excede o entendimento, então é um amor que não cabe no nosso raciocínio, no nosso intelecto, para que, olha só, no início, estando arraigados e fundados em amor, uma vez que estamos fundados em amor, aí então podemos compreender perfeitamente. Então, a compreensão perfeita, ela vem de um alicerce em amor. Então, esse relacionamento entre conhecer e amar, ele está presente e muito, muito pertinente, embora vindo de autores diferentes. A gente está em Apocalipse, que foi escrito por João, na carta de Paulo aos Efésios, mas a gente vê que essa temática do amor e do compreender e da doutrina correta, ele está presente aqui. Bem, vamos agora para a nossa segunda igreja, que vamos estudar na aula de hoje, que é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela fica na atual cidade de Izmir, na Turquia. A gente comentou, são igrejas da Ásia Menor. A Turquia hoje é o que era a região da Ásia Menor, basicamente. É uma igreja que ela se destacava no culto ao imperador, essa prática do culto ao imperador. Havia templo ali naquela cidade dedicado ao culto do imperador, e essa questão da religião estatal, religião imperial, acabava que gerava muitos problemas para a igreja. A igreja não aceitava outro senhor que não fosse Cristo. Então havia ali uma tensão entre cristãos e o império. Uma importante cidade portuária, também ficava na costa, um pouco ao norte de Éfeso, mas também uma cidade portuária, uma cidade muito bonita, reconhecida na época como uma cidade muito bela da época. E havia, como eu falei, essa pressão, essas tensões sobre os cristãos dali para que negassem sua fé e que prestassem culto, esse culto imperial. Além disso, a própria comunidade judaica local representava também uma espécie de inimigo para os cristãos. Eles rejeitavam a Cristo como Messias e se opunham à igreja, muitas vezes denunciando os cristãos às autoridades romanas, porque os judeus gozavam de uma certa proteção do império para que eles pudessem guardar seu culto a Deus. Mas aqueles que não eram judeus precisavam prestar culto ao imperador e tudo mais. Então, quando eles eram denunciados, os judeus, de certa forma, falavam: olha, não são judeus esses aí. E eles enfrentavam as penalidades vindas do império pela sua insubmissão, pela sua não participação nesse culto imperial. Então, muitas tensões aquela igreja passava. Nos versos 9 e 10, lá do capítulo 2, a gente vai ver.
conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então aqui a gente vê Cristo encorajando, confortando aquela igreja, embora a própria mensagem de Cristo seja um pouco dura, porque é uma mensagem que confirma para eles que muitos vão passar de fato por um período de intensa tribulação. Um período de 10 dias, alguns dizem que esses 10 dias indicam que é um período limitado de tempo, mas que eles passariam por ela. Cristo chama a fidelidade, e é uma fidelidade que pode ser levada às últimas consequências, inclusive à morte. E para esses, Cristo promete a coroa da vida. Então é uma mensagem, de certa forma, dura, porque que mostra que eles vão de fato passar por essa tribulação, mas de conforto e de esperança, porque Cristo garante a sua presença com eles e garante a recompensa final. Vemos no versículo 10 a questão da fidelidade em meio a essas perseguições. A gente viu, eram perseguições do Estado, perseguições vindas dos judeus, conclamando esses cristãos a permanecerem firmes, mesmo na pobreza. A gente vê que Cristo se refere a isso e fala da pobreza, mas afirma que eles são ricos. Né? Cristo está lembrando que um pouco do que ele falou lá no Sermão do Monte, sobre acumular os tesouros verdadeiramente nos céus, e não esses tesouros que perecem, esses tesouros que são roubados, que a traça e corrompe. Então, Cristo aqui afirma a eles que, embora eles, aos olhos humanos, sejam pobres, eles não tenham recursos materiais, eles são ricos para com Deus. Nessa igreja, a gente não vê repreensões, como a gente viu na igreja de Éfeso, a gente não vê correções da parte de Cristo. E há, no final, a promessa da coroa da vida para os fiéis até a morte. A coroa que, nas competições, nas vitórias militares, era concedida àqueles que venciam. Cristo promete a coroa da vida a esses crentes de Esmirna que permanecerem fiéis até a morte. Acho que vale a pena comentar um pouco sobre o testemunho de Policarpo de Esmirna. Policarpo ele foi bispo da igreja de Esmirna, ele foi discípulo direto de João, viveu entre 69 e 155 depois de Cristo, e ele foi martirizado porque ele se recusou a prestar culto ao imperador, ele se recusou a queimar incenso ao imperador. Ele foi condenado à fogueira, na fogueira ele sofreu golpes de espada e ele foi morto, mas o testemunho dele e certamente inspirou o seu tempo, cristãos do seu tempo, e certamente deve ser uma inspiração para nós hoje. E ele fala assim, quando ele teve a oportunidade de prestar culto ao imperador, de se livrar da morte, de se livrar da pena, e ele vai dizer isso: por 86 anos eu o servi e ele nunca me fez mal. Como poderia blasfemar contra meu rei e salvador? Aquele homem que teve, digamos, a oportunidade de poupar a sua vida, ele é uma reflexão bem pessoal, mas eu acho que deve ser algo que nós também devemos estar prontos a dizer. Cristo só nos faz bem. Cristo só fez bem, nunca fez mal à vida de Policarpo. Como é que na hora da morte ele negaria, ele blasfemaria? É um testemunho forte, é um testemunho que mostra, inclusive, que exemplifica aqueles sofrimentos preditos por Cristo ao apóstolo João, que os crentes de Esmirna passariam por tribulações. A gente vê Policarpo, um dos líderes da igreja, sofrendo martírio, e nos lembra que isso, cristãos sendo entregues à morte, indo até as últimas consequências pela sua fé, isso é algo que acontece inclusive hoje em muitas nações. Embora não experimentemos no nosso contexto uma perseguição intensa como era, nada garante que no futuro não experimentaremos. E existem irmãos nossos, então que nosso coração esteja cheio de temor, esteja pronto a afirmar nossa fé até as últimas consequências, como esses crentes fizeram
no passado. Então, o que é que a gente aprende com essa igreja? Permanecer firme diante das adversidades de todos os níveis, adversidades até a morte, lutas, tensões, sofrimentos, eles inevitavelmente vão se abater sobre a igreja em diversos momentos, sobre as nossas vidas, e somos chamados a permanecer firmes, sabendo que a nossa recompensa está em Cristo, a nossa verdadeira riqueza está em Cristo, não nos seduzir com as riquezas deste mundo, com os bens materiais, quando bem usados são bênção, mas que temos o nosso coração apegado ao tesouro que está no céu, o tesouro que lá tenhamos um depósito bem guardado, que estejamos acumulando lá o nosso tesouro verdadeiro, assim como aqueles crentes de Esmirna fizeram. Somos chamados a confiar nas promessas eternas de Deus, promessas que apontam para a eternidade. Não é aquela garantia de que não vamos experimentar o sofrimento aqui agora, não é aquela garantia que vai dar tudo certo agora, mas é a garantia que ao final da caminhada há uma coroa da vida nos aguardando, há uma promessa de recompensa eterna nos aguardando, há ressurreição, há uma eternidade com Cristo nos aguardando. Essa promessa que aqueles crentes de Esmirna, é nessa promessa que eles estavam seguros, e é nessa promessa que devemos estar seguros, devemos estar guardados. Bem, algumas reflexões finais, então, sobre essas duas igrejas. Vemos nessas cartas, a importância de mantermos o nosso amor por Cristo, esse amor vivo, essa chama acesa. Com o passar da caminhada, muitas vezes vamos entrando no modo meio automático, a gente já sabe, a gente já conhece a palavra, já conhece a dinâmica, e às vezes a gente pode estar caindo no mesmo erro daqueles crentes de Éfeso, em que o amor verdadeiro ele vai se esfriando, ele vai saindo de cena e vai ficando só obras vazias, uma doutrina correta vazia, sem amor, e Cristo nos chama, assim como chamou a eles, ao arrependimento, a voltar ao primeiro amor, a voltar onde eventualmente tropeçamos ali e caímos. Somos lembrados de manter a fidelidade nos tempos de perseguição e tribulação que vão se abater. Vemos isso, estamos vendo isso quando estamos estudando a história da igreja. E veremos isso ao longo da história da igreja. A igreja, o povo do Senhor, essa igreja que milita nesse tempo aqui, ainda não é a igreja glorificada, ela vai passar por tribulação, ela vai passar por perseguição. Então, devemos nos manter firmes com o nosso coração em Cristo, com a esperança nas promessas eternas dele. Vemos também a necessidade de a gente equilibrar um pouco do que a gente viu lá em Éfeso, né? Equilibrar a doutrina, mas com fervor espiritual. Não é que uma coisa é mais importante que a outra, então tem que ser muito fervoroso e não dar tanta importância. Não. Essas coisas elas são igualmente importantes e uma ela meio que depende da outra. À medida que você tem um amor pelas escrituras, pela palavra, pela doutrina correta, esse amor ele deve refletir naturalmente em amor, em fervor, porque quando você está estudando as escrituras, quando você está buscando aprender mais de Deus, você está buscando aprender mais daquele que é o Senhor do universo, daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Então, isso naturalmente deve trazer em nosso coração um senso de humilhação, de constrangimento, de dependência. Não tem como a gente buscar a Deus sinceramente e ter um coração obstinado e independente. Deus não é um objeto, né? A gente não está no laboratório vendo no microscópio alguma coisa ali. À medida que a gente lê as escrituras, é o próprio Senhor do universo que está ali falando conosco, lendo as nossas vidas de volta, na verdade, né? A gente vai lendo as escrituras, mas é o próprio Deus que está ali nos lendo, abrindo nosso coração. Então, doutrina, compromisso com a palavra, fidelidade com as escrituras, vem junto, não tem como, deve vir junto a um coração dependente, um coração cheio de temor e de fervor espiritual. E por fim, vemos a recompensa para os que permanecem firmes na fé. De novo, relacionado às tribulações, experimentaremos, mas nosso coração, os nossos olhos precisam estar nessa recompensa que é eterna. Não em recompensas que sejam terrenas, passageiras, embora em diversos momentos o nosso Deus ele se agrada em nos abençoar
com bênçãos materiais, com bênçãos deste mundo, mas que o nosso coração ele esteja firme nessas promessas que são eternas, porque quando os dias maus se apresentarem a nós, se apresentarem à sua igreja, é nessas promessas que precisaremos estar muito firmes, para que sejamos achados fiéis até o final. E vamos finalizar, eu acho que fecha bem essa aula de hoje, esse trecho que está lá no finalzinho de Apocalipse, Cristo falando e nos lembrando: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Cristo, o final da história, a gente está estudando aqui a história da igreja, né? O final da história ele já está contado a nós. Cristo vitorioso, o seu povo com ele, é o mal condenado eternamente, é a vitória do Senhor Jesus e uma eternidade com ele, juntamente com toda a sua igreja, todos os que permanecerem fiéis até o fim. Então eu acho que é um bom lembrete para a gente encerrar essa aula. Na próxima aula continuaremos nossa jornada, nosso panorama pelas igrejas do Apocalipse. Essa aula está terminando agora, mas você já sabe, você está convidado para o nosso momento de aula interativa com os nossos professores, que vai começar daqui a pouquinho. São professores do ministério com alunos em que vocês poderão tirar dúvidas, discutir, aprofundar o tema da aula, refletir, compartilhar reflexões. Então você está convidado. Vai aparecer um QR Code na sua tela, você vai poder acessar esse link. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana abençoada e até a próxima aula, se Deus quiser.